Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já, dá um joinha aí, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, não se esqueça e também esteja conectado conosco, diga da onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, aperta no sininho e siga o nosso canal. Vamos que vamos, então, continuar nosso estudo sobre 1 Timóteo. Nós estamos numa série de vídeos devocionais aqui, estudando junto à palavra de Deus na primeira epístola de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 foi o último versículo que nós falamos. O versículo 1, ele fala que nós temos que suplicar, nós temos que orar, nós temos que interceder e que nós temos que produzir ações de graças, né, em favor de todos os homens. No versículo 2 ele diz que nós temos que orar também pelos nossos reis, pelos nossos governantes, a fim de que tenhamos paz e tranquilidade, uma vida quieta e vivendo sempre com piedade e honestidade. Por quê? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Versículo 1, versículo 2, versículo 3 do segundo capítulo de 1 Timóteo. E agora nós vamos adentrar no versículo 4, que o texto sagrado nos diz aqui, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Olha só, querido, a Bíblia está dizendo que Deus não quer que nenhum se perca. Deus não gostaria que ninguém fosse para o inferno. Só vai para o inferno quem quiser ir para lá, quem decidir desprezar a graça de Deus, o amor de Deus, as consolações de Deus, a compaixão de Deus pelo ser humano pecador. Deus não quer que nenhum se perca. Está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está aqui, disponível para você, dada pelo próprio Deus, a seu favor, fruto da graça de Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. O que tem que haver em nós é um coração de quebrantamento, de reconhecimento, de erros e falhas, de que somos pecadores, de que o nosso pecado nos leva ao inferno se não houver arrependimento. Mas pela graça de Deus, Cristo morreu na cruz do Calvário, e essa graça está disponível para mim e para você. Essa vida eterna está disponível para nós. A fim de que, se com a nossa boca nós confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor e cremos com o nosso coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz em Romanos 10:9, nós seremos salvos. Então lembre-se disso. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Deus quer que todos os homens, e homens aqui é a humanidade, são seres humanos, venham ao conhecimento da verdade. E o texto sagrado nos ensina, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, no 36, verdadeiramente sereis livres. Tem muita gente que é escravo dos seus desejos, da sua libido. Tem muita gente que é escravo de pecados, de compulsões, de vícios. Tem muita gente que é escravo de si mesmo, dos seus sentimentos, das suas emoções. Tem muita gente que é escravo de outras pessoas manipuladoras, tirânicas sobre a sua vida. Tem muita gente que é escravo das circunstâncias, de que tudo vá bem. Tem muita gente que é escravo do dinheiro e de todas as coisas, esses prazeres efêmeros, todas essas coisas transitórias que esse mundo oferece. Mas Deus quer que você conheça a verdade, que a verdade te liberte, que você seja salvo através de Jesus de Nazaré. E aí vem um dos grandes textos da palavra de Deus, 1 Timóteo 2:5. 1 Timóteo 2:5. Olha o que diz o texto sagrado na continuação. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha que coisa linda. E Jesus Cristo lá no céu, assentado à direita de Deus Pai, continua sendo o nosso representante humano, sendo humano e divino. Jesus é o único que tem nele duas naturezas. Isso é chamado na teologia de união hipostática.
a natureza divina e a natureza humana, numa mesma pessoa. O ser humano, né, os cristãos, os discípulos de Jesus, recebem de Cristo uma nova natureza, uma natureza espiritual, mas eles não são seres divinos, somente Jesus é Deus homem. Somente Jesus, Cristo, é homem e também Deus. O nosso representante, mas também um ser divino que está sentado à direita de Deus Pai. Há um só Deus, e esse Deus tremendo é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há um só Deus. As três pessoas divinas são plenamente Deus. E cada uma delas é uma pessoa distinta. Mas há um só Deus. É o que diz aqui o texto. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Quantas e quantas pessoas às vezes tentam ser mediadores em favor de outras pessoas? Quantas e quantas pessoas têm buscado personagens da história, santos da história da igreja, outros ídolos, né? Sejam prazeres, coisas desse mundo, pessoas, animais, né? Quantas e quantas pessoas têm se ajoelhado, orado, clamado nos lugares errados, nos altares errados, diante de pessoas, diante de animais, diante de coisas que esse mundo oferece. Quantas e quantas pessoas colocam o seu coração num objeto religioso, num artigo esotérico, místico, atribuindo a eles poderes divinos, poderes sobrenaturais. Isso é algo errado, é algo que ofende o coração de Deus. Isso na Bíblia é chamado de idolatria. Também a avareza, o amor excessivo ao dinheiro e os bens materiais, na Bíblia é tido também como idolatria. E quantas pessoas se dobram diante do ídolo chamado dinheiro, que por detrás existe uma potestade chamada Mamon. Então, preste atenção, o único mediador, o único intercessor entre Deus e os homens não é a mãe de Jesus, não é nenhum dos apóstolos, não é nenhum santo da história da igreja, por mais santo e piedoso que ele tenha sido. Todos foram pecadores. Maria pecou. Ela não é imaculada no sentido que ela nunca pecou, não. Ela era imaculada, era virgem até o nascimento de Jesus. Depois do nascimento de Jesus, ela se casou com José. E o que aconteceu? Ela gerou outros filhos. Tem um episódio na Bíblia que fala que Maria e os irmãos de Jesus chegaram diante dele, querendo ali um acesso VIP com Jesus. Jesus olhou para a multidão e disse: olha, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, e também lá nas bodas de Canaã, nós vemos claramente que Maria se sujeitou ao Filho. Maria se sujeitou ao Mestre, ao Yeshua HaMashiach, ao Yeshua ben Yosef, Jesus, o filho de José. E Jesus, o ungido de Deus, o seu Filho amado. É claro que Jesus se submeteu aos seus pais até atingir a maioridade, até iniciar seu ministério, mas você também vê ali o tempo todo Maria, logo em seguida, se submetendo a Jesus, e aqui nós vemos a supremacia, a superioridade de Jesus sobre tudo e sobre todos. E nós louvamos a Deus por isso, por termos um só mediador, um só sacerdote, um advogado fiel, um homem leal a mim e a você, que intercede por nós à direita de Deus Pai, lá no lar celestial, lá no céu. E aí o 6 diz: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ou seja, o próprio Cristo, esse Cristo que é Deus e homem, aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, aquele que é o único Deus verdadeiro, ele se deu a si mesmo, ele se ofertou na cruz do Calvário, no altar da cruz. Ele deu a si mesmo como preço da redenção por todos, ou seja, como alguém que carregou sobre si os nossos pecados, para que eu e você fôssemos libertos, redimidos, transformados pelo poder de Deus, restaurados, reconciliados pelo Pai, justificados, declarados justos perante Deus. Toda essa redenção só foi possível porque o próprio Filho de Deus, Jesus, o homem, o Deus homem, o único mediador entre Deus e os homens e o único Deus verdadeiro, se deu a si mesmo, se ofertou
como um sacrifício vivo, santo, agradável, imaculado. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo é Jesus de Nazaré. Para quê? O texto continua dizendo, no versículo 6, a parte B diz, para servir de testemunho a seu tempo. Assim como Jesus deu a si mesmo, se entregou, se doou, se sacrificou em favor de todos os seres humanos e de maneira eficaz, é claro, de maneira potencial, de forma universal a todos os homens, mas de maneira eficaz somente aqueles que creem no seu nome, somente aqueles que abrem o seu coração e a sua vida e se colocam diante de Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador das suas vidas. Este sim tem a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, da mesma maneira que Jesus se sacrificou em favor dos outros, que você, pai, mãe, se sacrifique em favor dos seus filhos, que você, líder, se sacrifique em favor dos seus liderados, que você, irmão e irmã, se sacrifique, se doe, ame, sirva todas as pessoas que estão ao seu redor, a fim de impactá-las, oferecendo o melhor da sua essência, do seu ser, do seu coração, da sua vida, em favor das pessoas que estão ao seu redor. Nós somos chamados para servir. Se queremos ser grandes no reino de Deus, temos que ser servo de todos. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, que possamos aprender com Jesus, que possamos buscar Ele como único mediador entre Deus e os homens. Amém? Aqui debaixo tem todas as informações de como você pode contribuir conosco. Temos um QR Code na tela também disponível e todas as informações de como você pode participar do nosso ministério, horário de culto, o endereço da igreja, Igreja Casa na Rocha. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço. Amém.